Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O Marcos Roberto da Silva ele fez o seguinte pergunta: Adolfo, uma pergunta curiosa. Como faço para adquirir bons livros? Deus abençoe. Bom, Marcos Roberto da Rocha, tem uma resposta simples para você. Como é que você vai buscar bons livros? Eu já tenho vídeos que eu indico como você formatar, construir sua biblioteca e por aí vai. Mas como é que você vai saber que se o livro é um bom livro? Primeiro você tem que ler. Mas se você não sabe, você busca no Google, porque assim vai depender da área que você pesquisa. Você busca no Google e aí você pesquisa a citação, quem comenta esse livro, onde que ele foi utilizado, se ele faz, por exemplo, os livros que todo mundo tem que ler na vida. Você vai ter uma lista de 100 livros. 100 livros dos autores de literatura brasileira. Você lê os livros. Primeiro você percebe nos autores que são mais citados. Então, por exemplo, você vai estudar filosofia, quais são os nomes que você vai trombar? Quais são os nomes que você vai trombar de cara na filosofia clássica? Platão, né? Você vai dar de cara com Homero, você vai dar de cara com Aristóteles. Entendeu? Basicamente isso. Então, automaticamente, esses são livros essenciais para estarem na sua estante. Aí você vai estudar, por exemplo, filosofia moderna. Por exemplo, eu não sou especialista em filosofia moderna e eu sou apenas um autodidata. Eu estou aqui comentando e compartilhando meu conhecimento. Mas você vai trombar com quem? Com Nietzsche. Na lata, pá. Nietzsche. Você vai trombar com quem? Olavo de Carvalho, meu. Você vai trombar com Mário Ferreira dos Santos. Você vai trombar com um monte de autores aí modernos, né? A própria filosofia não é minha praia, só estou comentando aqui. Então, por exemplo, você vai pegar na área de filosofia. O que você faz para saber se um livro é bom? Você lê um livro. Basicamente, se você leu filosofia, você lê um livro. Então, nesse livro ele vai fazer citação de outro livro. Corre atrás dos livros, velho. Ponto. Simples, não tem segredo. Ó, faz anotação. Por exemplo, eu fiz a anotação aqui. Deixa eu achar só meu livro aqui. Já até perdi onde eu anotei, cara. Eu anoto tanta coisa. Mas, por exemplo, eu tava lendo esse cara aqui. Já citou-se mais 3 livros. 3 livros foi citado na introdução do livro. Não foi nem o livro em si começando a ser a sua citação. Mas ele foi citado 3 livros. Que 2 estão relacionados ao livro aqui, como auxiliares. E um é outro livro do próprio autor, né? Que é Sai l'Etude della Literature Classic, né? O estudo da literatura clássica. Eu anotei, tá anotado. Então, tipo assim, eu já fui correr atrás desses livros, né? Desse livro específico do Edward Gibbon, né? Que foi o primeiro livro escrito dele. Eu já corri atrás, né? Só basta eu imprimir, porque eu gosto de ler. Eu não gosto de ler só um livro do autor. Eu gosto de ler todos os livros do autor para conhecer o autor. Eu gosto de conhecer o autor em si. Sabe? Quando eu leio apenas um livro de um autor, eu fico meio perdido, eu não entendo muito bem o que ele diz. Mas eu gosto de ler o autor. Então, a metodologia que ele emprega, né? Então, eu faço isso, cara. Quando eu compro um livro, eu compro vários livros. Outra coisa, se você vai falar assim, não, teologia. A teologia é minha praia, Adolfo. Quais são as melhores editoras de teologia que você tem no Brasil? Meu, é só você olhar. Pesquisar. Qual é a editora que mais publica dicionário de grego? Qual é a editora que mais publica dicionário de hebraico? Qual é a editora que mais publica coisas sobre teologia sistemática? Sobre cristologia? Quais são as editoras que têm um apoio financeiro e que estão no mercado há mais tempo? Você vai ter o nome de algumas, né? E por aí vai, cara. Então, assim, depende da área que você busca. Então, vai buscar crítica textual? Então, digita no Google lá, vai aparecer alguns nomes de crítica textual, de livros. Você vai buscar filosofia? Digita lá, vai aparecer os 100 livros mais utilizados em filosofia, né? E por aí vai, cara. Ó, por exemplo, eu estava conversando num grupo de WhatsApp, né? Estudos escatológicos, por exemplo, e no estudo lá ocorreu uma discussão sobre preconceito, como funciona a questão do preconceito, a diferença do preconceito nos Estados Unidos e o preconceito no Brasil, né? E aí eu me lembrei dos meus tempos de escola. E lembrei desse livrão aqui, cara, do Gilberto Freire. Esse livro aqui do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, onde que ele traça uma linha trabalhando o preconceito, né? Como que foi formatada a sociedade brasileira, né?
e o porquê dele ter uma divergência ou outra. Então, trabalhei, tirei a foto do livro, trabalhei alguns conceitos lá com o Cervelli, que é um cara excelentíssimo, um cara virado no Jiraiya, e foi assim. Então, por exemplo, você vai pegar um outro livro, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse livro, ele é usado em literatura, ele é usado em história, ele é usado no jornalismo, pelo que eu sei. Ele é utilizado em sociologia, porque eu conheci Euclides da Cunha não pela aula de português, que eu sempre fui horrível, mas sempre fui péssimo, mas por causa da sociologia. Então, por exemplo, Euclides da Cunha é um livro que eu quero obter. Eu quero obter Euclides da Cunha, né? O Gilberto Freire, né? E vários outros autores também da literatura brasileira, né? De algum ponto da literatura brasileira, que são utilizados em faculdade. Então são livros bons, você vai utilizar, né? E por aí vai. Então você sempre vai ter os livros aí que vai ser sempre fácil, não é uma coisa difícil. Você vai estudar matemática, onde que vai aparecer os matemáticos mais brutos? Você vai estudar gramática de português, você vai ter lá, digitando no Google, vai aparecer as gramáticas lá. E por aí vai, cara, é assim que eu vou fazendo minha pesquisa, é assim que eu vou construindo o meu conhecimento, né? Por exemplo, eu pretendo adquirir mais alguns livros do Olavo de Carvalho, eu só tenho um, por enquanto, que é o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. E ele cita vários outros autores que eu já vi citados em outros livros, né? Ele cita... me fugiu o nome do cara que ele cita, eu tenho que anotar. Eu sou um cara que quando eu leio eu tenho que anotar, senão eu esqueço, né? Às vezes. Mas ele cita alguns autores, Aristóteles, Platão, o qual eu já mencionei aqui, né? Leibniz, eu acredito que ele cita Leibniz. Uma boa coleção para você começar pela área de filosofia é uma edição cultural, cara, que tem Platão, os pré-socráticos, onde tem uma coleção de 75 livros. É um bom lugar para você começar. Depois você começa adquirindo as outras obras. A República de Platão, por exemplo, eu tenho 2 livros aqui. Eu não sou um cara que não sou estudioso muito de filosofia e nem de sociologia, tá? Eu comento mais de besta. Mas, por exemplo, eu tenho 2 livros aqui, de Max Weber, por exemplo. Max Weber, cara, eu achei muito interessante a Ética Protestante do Capitalismo, Ciência Política. É outro cara que é muito citado, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo não é a melhor obra do Max Weber, né? Esse Ciência e Política, Duas Vocações aqui é um livro excelente, né? Um outro livro que você vai ter muito citado é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E por aí vai. Então, assim, você vai adquirindo as obras clássicas, né? Thomas More, Utopia e vários outros autores clássicos, né? Edmund Burke, e por aí vai. Então, você vai ter o Burke, e você vai tendo esses caras construindo, você vai construindo seu conhecimento, sua biblioteca com o tempo. Eu pretendo adquirir mais livros sobre esses assuntos, porque a história do ser humano me fascina muito, né? A parte antropológica do ser humano, da história também, assim, cara, eu acho muito fascinante. Na verdade, o meu forte, eu fiz teologia porque era mais barato, mas eu gosto muito de história, né? E é isso, né? E hoje, por causa do estudo grego, eu acabei gostando do estudo das línguas, né? Mas são assuntos que me fascinam demais. Então, assim, cara, você põe filosofia. A hora que você vê o cara começar a citar tal cara, você vai, anota as referências e vai buscando, E aí você vai construindo os seus livros, vai construindo seu conhecimento, tá, gente? É isso aí, essa é a minha dica. Obrigado aí, ô Marcos Roberto da Silva, mas é basicamente assim que eu faço. Não tem uma lógica. Quando eu estudo um tema, é uma coisa já minha, eu busco o máximo de livros possíveis sobre o assunto. Então, se eu vou estudar profecia, eu busco o máximo de livros sobre profecia. Se eu vou estudar sociologia, eu busco o máximo de autores dentro daquele assunto. Se eu vou estudar a história de Roma, eu vou lá e adquiro o máximo de livros sobre o assunto. Por exemplo, eu já adquiri 2 livros sobre a história de Roma, né? Declínio e Queda do Império Romano, né? The Decline and Fall of Roman Empire, e histórias e contos de Roma. E eu pretendo adquirir mais uns 2 ou 3 livros sobre o assunto, para que eu vá construindo o meu conhecimento acerca desse assunto. E eu também vou ver se eu bato um pouquinho na história da Roma bizantina, né? Do Império Bizantino, sua origem, seu desenvolvimento. Eu pretendo trabalhar nessa perspectiva também, sabe? E assim que eu vou construindo. Eu vou estudar um pouco de Antigo Testamento. Eu vou lá, ligo pro Santana. Santana! Manda umas referências de alguns livros que eu preciso ler. Aí vai mandar David Flusser, vai mandar Jacques Ducan, vai mandar o Chuck Norris, e por aí vai. E vou construindo, entendeu?
Por aí vai. É assim que funciona. A partir, por exemplo, de Jacques Ducan. Jacques Ducan citou Madara, eu busco Madara. Ele citou o primeiro Hokage, eu vou lá e busco o primeiro Hokage. Ele citou o Wolverine, eu vou lá e busco o livro do Wolverine. Ele citou o Chuck Norris, aí eu vou lá e busco o livro do Chuck Norris. E a partir do Jacques Ducan, por exemplo, eu vou para outros. David Flusser citou, vou para outros. Edson de Faria Francisco citou, vou para outros. Entendeu? Pedro Apolinário citou, vou para aqueles autores. Wilson Paroski citou, vou para aqueles autores. E assim, você vai criando uma cadeia infinita. Uma cadeia infinita. É claro que você não vai conseguir buscar todos os livros citados por um autor. Tem livro aqui que eu leio, só nas notas de rodapé, livro em inglês, livro em francês, livro em alemão, livro em italiano, livro em espanhol, livro em japonês. É sério, mano. Parece brincadeira, mas... É quase que um absurdo. Aí você fala, nossa, mano, é bruto demais, e por aí vai. Então a gente, é assim que eu construo, é assim que eu faço, não tem muito segredo, é basicamente isso. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.